Estevão se despede da torcida palmeirense com sendo um dos grandes nomes da goleada do Verdão contra o Sport Cristal por 6-0, encerrando a fase de grupos para o Palmeiras, que já estava classificado e serviu só para confirmar, para ampliar ainda mais os números, inclusive com direito à provocação para o rival. A partida foi tranquila, tanto que o Abel optou por um time cheio de novidades, poupando vários jogadores, mas, claro, tendo como grande atrativo Estevão, que fez seu último jogo no Allianz Parque, pelo menos agora com a camisa do Palmeiras, até de repente um eventual retorno, mas já estava planejado, inclusive ele começa como titular e ele sai na segunda etapa para receber todos os aplausos, mas ainda teve o grande acréscimo, né? O Estevão marca um belo gol, dá assistência para o Flaco Lopes e depois o placar de 6-0 sonoro. Flávio, o Sport de Cristal não é tudo isso. Beleza, mas o Palmeiras fez a sua parte, a gente cansou de ver times tendo problemas para conseguir bons resultados, e isso não é por acaso. A gente vê, então, o Palmeiras, que aqui a gente citou no canal Votijotas lá atrás, quando aconteceu a final do Paulistão, eu comentei com vocês, falando sobre algumas decisões que eu achei erradas por parte do Abel, na parte tática, mas hoje com todas as opções que ele tem em mãos, ele mudou de uma forma considerável o jeito que o Palmeiras está jogando, e isso se traduz num bom resultado. Estou falando do líder do Brasileirão, melhor campanha da fase de grupos da Liga da Copa Libertadores, e aí direito, inclusive, a uma cutucada no rival. A gente traz aqui rapidinho a primeira tela. Vamos aqui. Vamos aqui primeiro essa. Primeiro, deixa eu trazendo aqui um pouquinho para vocês. Está no ex-oficial do Palmeiras, foi publicado agora no finalzinho da noite da quarta-feira, com o acesso liberado. Isso é, claro, uma provocação ao Corinthians, né, que é citado como acesso negado. O Corinthians foi eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, e não se classificou na Copa Sul-Americana. Aqui uma cutucada do Palmeiras em relação ao rival, né, 248 jogos, 142 vitórias. E aí a outra postagem, aquela primeira, eu acabei só invertendo, mas a gente também traz para a tela. Clubes brasileiros com ao menos 142 jogos na Libertadores. E aí traz o Palmeiras na liderança, né, com 248 jogos e 142 vitórias. Tem aqui um lado importante, a gente fala que o Corinthians, que é a cutucada no rival, inclusive está em vermelho aqui para dar a provocada para o rival, são 142 jogos e 70 vitórias. O Verdão tem mais vitórias, tem o mesmo número de vitórias que o Corinthians tem de jogos na competição. Então isso é aquele cenário que a gente fala do Palmeiras, óbvio, aproveitando o bom momento para provocar o rival, que é citado como um time que não tem tradição nas Copas Sul-Americanas, nas Copas continentais, tanto a Copa Libertadores como também da Copa Sul-Americana. Mas, voltando aqui, então, em relação ao Palmeiras, a goleada, com a atuação de todo mundo, Paulinho fazendo um importante gol para já também aliviar seu peso com a camisa do Verdão, e um bom desempenho. A gente vem bons jogos, o Palmeiras vem mostrando. No começo do ano, também eu citei em outros vídeos, para quem acompanha aqui o canal Futijotes, sobre partidas, não ver nenhum time do Brasil sobrando, entregando um futebol de qualidade. A gente vê que o Palmeiras está entrando nesse nível de apresentar um futebol melhor, com todas as peças, com os reforços que chegaram. Tem a questão relacionada, claro, quando o Estevão sair, ele vai jogar, ainda tem o Palmeiras, joga no Brasileirão, no próximo final de semana, só lembrar também rapidinho, o Verdão pega aqui, então, a despedida a gente falando aqui, a despedida do oficial, assim, terminando a última partida em solo brasileiro do Estevão, já é no próximo final de semana, só pegando aqui, o Palmeiras aqui tá me fugindo de cabeça, pessoal, e aí a gente aproveita aqui, traz em tempo real, Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. Então, já em Minas Gerais, o Estevão se despede, porque é o jogo no dia 1º. A partir daí, é o jogo ele vai para a data FIFA, tem o convocado para o Carlos Ancelotti, depois ele volta para o Palmeiras, mas para disputar o Mundial de Clubes. Então ele tem mais uma partida em solo brasileiro com a camisa do Palmeiras. É um jogador para a gente poder olhar com muita calma, acho que é olhar com muita calma, mas com muito carinho. É um atleta que tem muito potencial. Vem, primeiro de tudo, a gente está falando de uma base do Palmeiras que vem subindo de qualidade.
a cada ano o Palmeiras vem sendo o time que tem revelado bons jogadores das categorias de base, que é o mais importante, claro, isso vem com as conquistas de títulos importantes, mas o ponto focal, quando a gente fala o que tem que ser a preocupação com as categorias de base, é você ter bons jogadores para ter o retorno técnico e financeiro. E isso vem acontecendo nos últimos anos, teve lá atrás o Gabriel Jesus, aí mais recente o Hendrick, o Luiz Guilherme, o Vitor Reis, o zagueiro, e agora a gente está falando do Estevão. E lembrando, né, o Hendrick ele teve um processo, o Gabriel Jesus também foram jogadores que não foram, demoraram um pouco para entrar no time titular, mesmo com a torcida pedindo, os técnicos acabaram dando uma segurada, né? O Gabriel Jesus teve o Oswaldo Oliveira, o Hendrick com o Abel, mas para ter uma ideia clara da diferença do Estevão para os outros jogadores, o Estevão não demorou para entrar no time. O Abel apostou rapidamente nele, confiava, e isso se mostrou, porque ele tem uma qualidade absurda. Vem entregando qualidade, vem se destacando em várias partidas. Ah, Flávio, ele não faz gol em clássico, sumiu em alguns jogos grandes. Ele é um jogador novo, que tem. Está falando de um jovem que não pôde ainda ir para a Europa porque não tinha completado 18 anos, porque o Estevão, a gente está falando, né? O Estevão é uma jovem promessa. O Estevão é um jogador que completou no mês de abril 18 anos. Até então ele não poderia nem sequer jogar no futebol europeu. Então, 18 anos, tem muito para aprender, tem muito para se desenvolver, mas chega como um potencial, um cara que foi importante no Palmeiras, teve boas partidas, foi destaque, inclusive. O ano passado o Palmeiras sonhou com o título brasileirão. O Estevão foi um dos poucos destaques, o Palmeiras não fez uma grande temporada. E agora, em 2025, a gente está vendo ele deixar o Palmeiras na liderança no Brasileirão, classificado com todos os méritos para a próxima fase da Copa Libertadores, e ainda tem Copa do Brasil nessa história. Então, o Estevão deixa uma ótima impressão para o torcedor palmeirense, vai deixar saudade, e aí é acompanhar o trabalho dele no Chelsea, tomara que dê certo no futebol europeu, e quem sabe ser um jogador importante até em seleção brasileira. Do lado do Palmeiras, né, a despedida acaba acontecendo também de uma forma tranquila, importante uma goleada, importante você ter uma tranquilidade, né, evitar dar margem para problemas, e aí a classificação, o Abel vai ter uma tranquilidade para poder comandar o time aqui, tanto no Brasileirão. Vem o Mundial, que aí vai ser o patamar é outro, vamos ver como é que vai ser o Palmeiras contra times europeus. Mas a gente sabe, a gente está vendo que a gente não pensa em título de brasileiro no Mundial de Clubes. Seria muito complicado pelo nível dos times que jogam na Europa. Mas é importante que o Palmeiras vai voltar para o Brasil, vai voltar para as competições, confirmando, se mantendo como um time que é favorito em todas as competições que disputa na América do Sul, por conta da qualidade do elenco, que não é mero acaso, trabalhando com contratações pontuais. Esse ano se renovou com vários reforços importantes. A Leila abriu os cofres e trouxe jogadores que vão ser importantes para o restante da temporada, somado com uma categoria de base que revela jogador todo ano. Então, como a gente fala, futebol não é por acaso, é tudo fruto de um trabalho. A bola não entra por acaso. Então, isso é mérito do Abel, mérito dos jogadores, mérito da Leila, e os frutos estão sendo colhidos. Vamos ver agora os próximos capítulos, como que o Palmeiras vai se portar dentro de campo daqui para frente no restante da temporada, já falando, pensando já um pouco para frente, segundo semestre, na temporada, falando das competições aqui da América do Sul, sem Estevão. Abraços.